Bem-vindos de volta ao The Board Father. Eu sou o Ben, e neste vídeo vamos aprender a jogar as Torres de Arcanos. O Arquimago Arcanus, depois de décadas buscando pela maior concentração de magia em Drunagor, encontrou as ruínas perdidas de Gil-Garoth. Essa descoberta atraiu a atenção de diversas escolas de magia ávidas por conquistar os mistérios daquela fonte de poder para si. A escola que mais conseguir contribuir para a restauração dessas torres receberá prestígio inigualável. A escola que mais prestígio obtiver ao final do jogo será declarada a vencedora. No final do vídeo, nós também vamos deixar algumas sugestões de jogos parecidos com esses. Jogos às vezes com a mesma temática e outro funcionamento, ou o mesmo funcionamento e uma outra temática, para você que gosta desse tipo de jogo. Vamos agora ao setup do jogo e as regras. Pra que no manual, né, gente? Vamos lá. Para este vídeo, iremos preparar um jogo para 2 jogadores. Comece posicionando as 4 peças de torre, marcadas com um hexágono rosa em sua parte de trás, da seguinte maneira: uma peça no centro, virada para baixo, e as demais peças viradas para cima, triangulando a peça central. Embaralhe as peças restantes e as deixe em uma pilha próxima de todos os jogadores. Próximos desta pilha, posicione o tabuleiro central, as fichas de prestígio e a sacola com os dados. Em seguida, entregue a cada jogador um tabuleiro pessoal, representando um livro de magia, 7 aprendizes e um meeple de mestre. O último jogador a ter visitado uma torre recebe a sacola de dados e inicia o jogo. Agora, você e seus amigos já estão prontos para jogar as Torres de Arcanos. Vamos às regras. Uma partida de Torres de Arcanos dura um número determinado de rodadas, sendo 8 rodadas em jogos de 2 e 4 jogadores e 9 rodadas em um jogo de 3 jogadores. Para dar início à rodada, o primeiro jogador coleta um número de dados, de acordo com o número de jogadores, os rola e deixa ao alcance de todos os jogadores. Em seguida, os jogadores alternam escolher um dado, alocá-lo em um pilar e resolver o efeito do pilar escolhido. Em uma partida com 2 jogadores, cada jogador, alternadamente, irá selecionar 2 dados. Vejamos as ações em detalhes. Escolher dado. Em sua vez, um jogador deve escolher um dado e alocá-lo em um pilar em uma das 4 torres disponíveis. Note que, sempre que um jogador alocar um dado, ele deve também alocar um meeple dentre os seus aprendizes e ou mestre. Um dado nunca pode ser alocado sem estar acompanhado de um meeple. As torres não centrais apresentam uma regra para que os jogadores aloquem os seus dados ali. A cor e o número da face do dado devem sempre respeitar as regras das torres. Os jogadores podem repetir os números utilizados. Por exemplo, esta torre pode ter 2 dados amarelos de face 2, de face 4 ou de face 6, ou todos os dados, ou ainda nenhum deles. Ao alocar o dado, o jogador posiciona o seu meeple no espaço indicado e recebe o bônus indicado no pilar. Qualquer dado pode ser alocado na torre central. Entretanto, os jogadores não recebem bônus por isso. Resolver efeito. Após esta alocação, o jogador recebe um bônus dependendo de qual pilar escolheu, que podem ser: o jogador recebe 2 pontos de prestígio, o jogador recebe pontos de prestígio igual à quantidade de andares nesta torre, ou o jogador pode alocar outro de seus meeples em um de 2 possíveis lugares, em outra torre ou no livro de magias.
Ao alocar um meeple em uma outra torre, ele é posicionado no espaço de um dado, um pilar. Embora um segundo meeple não seja necessário para o jogador alocar este meeple, ele não recebe o bônus pelo local e o meeple irá permanecer ali até o final do jogo. Ao alocar um meeple no seu livro de magias, o jogador deve posicioná-lo no espaço indicado, na mesma face de dado utilizado para esta ação. Em uma situação onde um jogador se encontre sem meeples para utilizar nesta ação, ele pode escolher um meeple alocado em um outro local para posicioná-lo em um novo local. Completar uma torre. No momento em que uma torre recebe o seu terceiro dado, ou meeple, ela é completada. Os jogadores realizam os seguintes passos. O jogador que possuir mais meeples naquele andar receberá pontos de acordo com o tipo de torre pontuada. Note que meeples alocados em pilares também são contados e mestres valem por 2 meeples. Caso seja a torre central, o jogador que possuir mais meeples recebe 3 pontos e o segundo recebe 2 pontos de prestígio. Caso seja qualquer outra torre, o jogador que mais meeples possuir recebe 6 e o segundo recebe 4. Em seguida, os jogadores retornam todos os meeples daquela torre para suas reservas. Note que meeples alocados em pilares permanecem ali até o final do jogo. Em seguida, pegue a peça de torre do topo da pilha e a posicione sobre os dados e meeples para criar um segundo andar, mantendo a peça virada para baixo ou para cima, de acordo com o local onde ela é posicionada. Fim da rodada. Após todos os jogadores escolherem um dado para si, ou 2 dados em uma partida de 2 jogadores, um dado irá sobrar. Posicione-o sobre o espaço indicando a rodada de jogo atual. Em seguida, o jogador inicial passa a bolsa para o próximo jogador, em sentido horário, e uma nova rodada tem início. Outras regras. Vejamos agora algumas regras que ficaram de lado ao longo da explicação. Livro de magia. Os jogadores possuem um tabuleiro pessoal que representa os seus livros de magia. De um lado, o tabuleiro apresenta apenas ícones. Do outro, as habilidades estão descritas. Os jogadores podem escolher qualquer um dos lados para utilizar ao longo da partida. Não há diferença entre as habilidades. Em seu turno, um jogador pode retornar quantos meeples desejar de seu livro de magias para o seu estoque para ativar a habilidade onde o meeple se encontra. Note que cada espaço de magia somente pode conter um único meeple por vez. Ao final da 8ª ou 9ª rodada, dependendo do número de jogadores, o jogo termina. Os jogadores recebem pontos pelos andares não concluídos. O jogador que mais meeples possuir em um andar recebe 3 pontos de prestígio. O segundo recebe 2 pontos. Em caso de empate, cada jogador recebe 1 ponto de prestígio. Além disso, cada meeple ainda alocado em um espaço no livro de magia dos jogadores confere 1 ponto ao seu dono. O jogador que possuir a maior quantidade de pontos de prestígio vence o jogo. Em caso de empate, vence o jogador com maior quantidade de meeples em seu livro de magia. Neste vídeo, aprendemos a jogar As Torres de Arcanos, por Daniel Alves e Eurico Cunha. Obrigado por assistir ao nosso vídeo. Caso tenha alguma dúvida ou sugestões, deixe um comentário aqui embaixo. Responderemos assim que pudermos. Até a próxima, pessoal!